Olha só, pessoal, você que está acompanhando pelo YouTube, está podendo conferir que estamos num estúdio diferente, né? Falamos direto aqui de Nova Lima, da mina de Águas Claras da Vale, onde acontece o Elos. Na verdade, o primeiro ciclo do projeto Elos Itatiaia, que termina hoje em um evento aqui. A iniciativa reúne o setor produtivo, o poder público, para discutir o tema mineração, uma das principais atividades econômicas. Energia, agronegócio, turismo, comércio, indústria e cidades são temas que serão debatidos também nos próximos meses. O objetivo, que vai além do discurso, promove conteúdo de peso, troca de ideias e construção de soluções reais, conectando quem decide o presente e constrói o futuro de Minas Gerais. Eduardo Costa, bom dia, prazer tê-lo por aqui. Bom dia, meu caro, bom dia para todo mundo. Ô, Júnior, 40 mais 30, 70 anos atrás, digamos 65, o visionário, fundador da rede Itatiaia de rádio, Januário Carneiro, assumiu a TV Vila Rica, hoje Band, e queria também um jornal porque ele sonhava com a força nova de comunicação. E ele deixava claro que ele queria que a Itatiaia continuasse sim um veículo regional, mas que tivesse a força necessária para elevar Minas a um outro patamar de respeito no cenário nacional. Acho que o que ele sonhava pode ser comparado hoje ao sistema RBS do Rio Grande do Sul. Não deu certo. A própria Itatiaia passou um período de muitas dificuldades. Sorregueu-se e continuou galgando degrau após degrau para chegar no pódio onde está há algum tempo. Eu estou pensando muito no Januário nesses dias com esse projeto, sabe? Porque é um tiro de largada numa corrida rumo ao novo tempo em que o Estado possa ser mais representado, possa fazer jus à sua grandeza. Minas Gerais tem 10% da população brasileira, tem 10% da economia brasileira, tem 10% do eleitorado, tem 10% das alegrias e tristezas do Brasil, as riquezas e as pobrezas, mas Minas Gerais não tem aquela repercussão devida e merecida no plano nacional. Esse Elos, eu acho que é um tiro de largada, Júnior. William Travassos, bom dia para você. Projeto Elos, fazendo uma coisa que o Eduardo fala muito com essa geração, né? Dialogar, conversar. Sim. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. E a gente precisa investir cada vez mais em conhecimento, né? Eu fico vendo o investimento, por exemplo, quando falo de mineração, né? Hoje você tem, dentro da mineração, investimentos em câmeras inteligentes, sensores inteligentes, para garantir a segurança daquele que trabalha dentro, né, da mineração. Como que a gente pode pegar esse conhecimento e aplicar nas nossas cidades? Como a gente pode pensar o futuro de Minas Gerais? Eu trago um exemplo. Esse final de semana passei por Santa Luzia, peguei Joatuba, fui até São José da Serra, depois a Lapinha, né, da Serra. E aí foi uma coisa, um passeio de 144 quilômetros de terra. Já observaram, o Edu pode até, que tem mais expertise nessa área, né, aqui no estado de Minas Gerais, as estradas que hoje dão acesso às mineradoras, elas estão muito bem cuidadas, né, porque você tem um fluxo grande de caminhões. Agora, existe todo um trabalho sendo feito ali de planejamento. Como pegar esse exemplo que a gente tem nas estradas que dão acesso às mineradoras e aplicar nas estradas que dão acesso aos pontos turísticos, a Cordilheira do Espinhaço, para a gente estimular cada vez mais o turismo de aventura, para proporcionar que aquele cidadão mineiro que não conhece a única cordilheira do Brasil que está no seu estado, tenha um acesso fácil. Então, eu acho que essa troca de conhecimento, né, tanto da mineração como no agro, a gente precisa, como Rádio Itatiaia, criar essa ligação, né, para trazer a informação para o ouvinte, e quanto mais a gente debater, mais a gente vai encontrar soluções para um futuro melhor para o estado de Minas Gerais. A gente está com o Marcelo da Fonseca também no nosso estúdio principal, lá na Barão Mendes de Melo. Ô Marcelo, bom dia para você. Projeto Elos começando então, ou melhor, finalizando nesse primeiro ciclo de discussões. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. É isso, né, Júnior? Você pontuou muito bem. O Brasil hoje vive um momento de muita intolerância. Então, todas as iniciativas, né, para estimular o diálogo, para estimular a conversa sobre diversos temas, são importantes. Então, parabéns à Itatiaia, parabéns a todos que estão participando aí desse projeto, que ele seja bem sucedido em todas as áreas.
Olha só, pessoal, é lógico que o evento Elos vai permear a nossa programação durante todo o dia, né? A nossa reportagem segue daqui a pouco o Eduardo Costa também vai apresentar o Rádio Vivo direto aqui da mina de Águas Claras. Esse assunto vai voltar, mas as coisas vão acontecendo, né? E estão acontecendo ao longo do dia no Brasil também. E ontem, né, foi um dia de manifestações, pelo menos 14 capitais reuniram milhares de pessoas contra a PEC da blindagem e a proposta de anistia. Em São Paulo, por exemplo, a Paulista registrou em média 42 mil participantes, segundo pesquisadores da própria USP. No entanto, os organizadores sempre falam em mais, né? Falaram em 200 mil pessoas. Também houve atos em Belo Horizonte, Rio, Salvador, Brasília, com artistas, políticos, reforçando as críticas a essas medidas, William Travasso. O que era, o que normalmente passa desapercebido, né? Nessa questão que envolve o que os deputados... A turma que sempre apoiou, que foi pra rua, que estava com vergonha na época da roubalheira, mas agora não. Agora esse é o momento de retomar a bandeira brasileira e falar, olha, a esquerda também, né, acredita nesse país, porque na verdade nós estamos lutando contra a anistia. Eu acho ótimo isso, porque aí você tem um país equilibrado, você tem uma esquerda forte, apresentando as suas pautas, e a direita, uma direita forte, apresentando as suas, e tá valendo o jogo. Eduardo Costa, as manifestações que ninguém dava muito por elas, mas muita gente foi para as ruas. Muita gente, porque, Júnior, o que eu vou dizer agora, senhoras e senhores ouvintes da Itatiaia, aliás, eu vou ser repetitivo, porque todo mundo sabe do apreço que eu tenho pelo Legislativo. O ouvinte da Itatiaia é, acima de tudo, fiel. Eu acho que o Legislativo é a base da democracia. Dos três poderes é o mais importante, porque, como diz o próprio nome, parlamento, né, é lá que as pessoas falam o que sentem, se exaltam, têm imunidade para isso, trocam acusações, denúncias, informações, afagos, enfim, o Legislativo é uma bênção quando a democracia é séria. Como nós estamos numa democracia que ainda engatinha, embora, graças a Deus, esteja cada dia mais forte, o nosso Legislativo se supera. E desta vez, o povo foi para a rua porque até mau-caratismo, Júnior, até pilantragem, até bandidagem, até safadeza tem que ter limites. Se essa PEC passa, essa proposta de emenda à Constituição passa, o nosso Congresso, no caso a Câmara Federal, estaria acenando o seguinte: PCC, vem com tudo, vem também Comando Vermelho. É só ganhar uma eleição, porque você não vai ser condenado mais nunca por nada. Mas graças a Deus, como ultrapassaram todos os limites, houve uma reação natural. E essa reação natural veio acompanhada de grandes manifestações. E essa reação da população sacudiu o Senado, que raramente faz isso que vai fazer agora, vai cumprir a sua função revisora. Eu não tenho a menor dúvida, Júnior, que essa proposta não passa pela Comissão de Constituição e Justiça, onde vai ser avaliada depois de amanhã. O senador Otto Alencar já avisou que é contra o presidente. E sabe quem que ele nomeou? É bom que o ouvinte da Itatiaia saiba. Só tem um parlamentar naquele Congresso Nacional que eu não conheço e que eu gostaria de conhecer. É o senador Alessandro Vieira de Sergipe. Eu acompanho a trajetória dele, todos os votos são sérios, todo o comportamento é sério, toda a história desse ex-delegado é séria. Alessandro vai ser o relator e ele vai dar pau na PEC e ainda vai esculhambar com seus colegas da Câmara. Ah, Eduardo, mas tem a possibilidade de ter um recurso para o plenário? Não passa, porque tudo tem limite, tudo tem limite. E as poucas pessoas que ainda acham que o Supremo ou que a Justiça oprime o Legislativo vão mudar de opinião de vez. Esses caras são bandidos mesmo, eles querem proteção. Agora, para fechar, Júnior, eu quero fazer um apelo que eu faço sempre. Ouvinte Itatiaia, não basta ficar xingando, compartilhando, reclamando. Não tem outro caminho, gente, tem que votar. Se você for votar ano que vem, na mesma pessoa que votou 3 anos atrás, sem pelo menos conferir se essa pessoa votou ou não a favor dessa bandalheira. Primeiro é lembrar, né, quem votou, né, Eduardo, há 3 anos atrás, né? Muita gente nem lembra. Bem lembrado você, nem lembra. Júnior,
Essas manifestações de ontem foram significativas, né? E me chama muito a atenção porque talvez desde 2016, né? Quando tiveram as manifestações contra o impeachment, né? Da ex-presidente Dilma Rousseff, a gente não via a esquerda conseguir levar tanta gente nas ruas, né? Realmente a esquerda ficou por muito tempo escondida, né? Com medo de sair nas ruas, e ontem realmente foi o marco, né? A gente viu muita gente na rua protestando. Eu acho que são dois temas que a gente precisa dividir um pouco a questão. Eu acho que a anistia ainda tem uma base bolsonarista muito grande, que também foi à rua em defesa. Agora, a PEC da blindagem, eu acho que não. A PEC da blindagem é praticamente unanimidade entre a população brasileira, né? As pesquisas que a gente tem visto sobre a PEC da blindagem, a maioria esmagadora é contra. Ninguém quer uma impunidade tão grande assim. Então, essa pauta da PEC da blindagem teve uma repercussão muito grande entre artistas, vários grupos de militantes, e talvez isso explique um pouco por que tanta gente foi na rua. Eu queria destacar aqui, né, em relação a essa manifestação, um ponto positivo dessa manifestação é que eles criticaram também deputados de esquerda que apoiaram a PEC das blindagens. Então ontem a gente viu cartazes contra deputados do PT que apoiaram essa PEC, né, chamando eles de traidores. Então é uma manifestação importante que manda um recado muito claro para o Congresso. Essa proposta, né, de proteger os deputados e senadores contra qualquer tipo de investigação não vai ser aceita. Marcelo da Fonseca, e a gente lembra que os protestos de ontem não foram apenas em relação à PEC da blindagem, mas teve também o tema anistia, que, ao contrário, né, a PEC da blindagem certamente vai ter resistência no Senado, mas a PEC da anistia, ainda que seja uma anistia light, parece que o tema de fato pode avançar. Eu acho que a anistia, Kátia, ela ainda divide um pouco, né? A anistia ainda tem um grupo da direita que defende muito afim com a pauta da anistia. Agora, a PEC da blindagem não, a gente vê que ela está unindo o Senado praticamente de forma absoluta, né? São poucos os senadores que estão saindo em defesa dessa PEC da blindagem. Então, talvez a gente tenha um tema que ainda é polêmico, que ainda divide o parlamento, o outro não. O outro tem uma união muito grande, porque eu acho que até mesmo alguns deputados que votaram na PEC da blindagem, a gente viu no último fim de semana, pediram desculpa para os seus eleitores. Nós vimos vários deputados usando as redes sociais para se explicar, falar que não foi bem isso que eles queriam votar. Tem parlamentar que admitiu, eu cometi um erro. Então a gente vê como que a aprovação da PEC da blindagem na Câmara foi um problema muito grave, né? Foi talvez um erro muito grave e que a população está cobrando o preço disso. Marcelo da Fonseca, e outro assunto também que marcou o domingo foi manifestação na Praça da Liberdade por causa do assassinato daquele ativista de direita nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. É curioso como que Brasil e Estados Unidos têm dialogado nos temas políticos e sociais, né, Marcelo? O assassinato do Charlie Kirk, ele criou um evento político muito grande mundial, né? A gente viu ontem o velório, né, o funeral do Kirk, é realmente uma coisa grandiosa nos Estados Unidos. E a gente vê uma parte, principalmente da direita no Brasil, criticar muito, né? Tentar usar bastante esse tema, até para discursar contra a intolerância. Agora, a gente vê que foi um evento bem menor, né? Foi um evento mais limitado a um grupo pequeno, né? Que acompanha talvez mais a política internacional e talvez tenha esse sentimento, né? Esse pedido pela paz. Porque o discurso que houve na Praça da Liberdade ontem foi de que, independente da ideologia de cada um, é importante que se respeite quem pensa diferente, né? E, sem dúvida, a lição que fica desse assassinato do ativista Charlie Kirk é isso. Não dá mais para tratar quem pensa diferente como inimigo, como um adversário que tem que ser assassinado. Que as ideias possam ser debatidas em um ambiente mais pacífico, né, Eustáquio? Não sei se você concorda, Marcelo, mas dá a impressão que depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora com essa manifestação, ou essas manifestações de ontem que tomaram todas as capitais brasileiras, dá a impressão que a esquerda deu uma guinada, ou você não concorda? Eu concordo, eu acho que, a gente estava até comentando, né, agora, como que eu não lembro, talvez antes de 2016, teve uma manifestação muito grande nas capitais, na época do impeachment da Dilma, né, que a esquerda conseguiu mobilizar um grande público, mas a direita estava muito maior na época, né, estava conseguindo levar o triplo na rua, mas a esquerda conseguiu fazer uma manifestação grande naquela época. Desde então, a gente não vê a esquerda conseguir mobilizar, né, as últimas manifestações da esquerda que nós acompanhamos, inclusive
teve algumas semanas na Praça Raul Soares, foram manifestações muito pequenas. E ao contrário, as manifestações da direita ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro ganharam força e tiveram um público gigantesco em muitos momentos, desde que ele assumiu a presidência e deixou a presidência. Eu acho que uma parte da população está muito cansada, né, até de ir para a rua mesmo. E aí, nesse último ano, a gente viu, talvez, esses dois polos, né, mais a direita e mais a esquerda, voltarem a tentar buscar, né, o espaço, tentar voltar a defender suas narrativas. Talvez uma explicação para isso é a eleição chegando no ano que vem, né? Ano que vem, 2026, a gente vai ter um embate muito grande, né, novamente, uma polarização muito grande. Então, talvez agora o estímulo para ir para a rua esteja aumentando. E também, só para complementar, já que estamos chegando à eleição, falta um ano e pouquinho, não só os presidenciáveis estão se mobilizando, mas ano que vem teremos eleições gerais, teremos para senador, para governador, deputado federal e deputado estadual. Todo mundo quer aparecer, todo mundo vai para a rua. E por isso a PEC da blindagem teve um impacto muito grande, né, Eustáquio? Porque se a gente for parar para pensar, esses deputados, né, que tiveram cartazes sendo chamados de traidores, né, sendo criticados, esses deputados com certeza se preocupam muito com o que vem no ano que vem. E aí a gente vê até alguns deputados de esquerda, aqui do PT de Minas Gerais, do PDT de Minas Gerais, foram expostos ontem na manifestação e foram muito cobrados pela própria militância. Então, talvez esses deputados que estão interessados em conseguir o voto no ano que vem, eles vão repensar algumas votações que eles estão, né, programando para os próximos dias. Pois é, e já que a gente acabou entrando um pouquinho no assunto eleição, de olho no pleito do ano que vem, Lula quer tarifa gratuita nos ônibus. Técnicos do governo federal estão estudando medidas para reduzir ou até zerar a tarifa de ônibus no país. A ideia resgata um projeto de 2012 que previa subsidiar o transporte coletivo com a taxa sobre a gasolina. Técnicos do governo avaliam diferentes cenários, incluindo gratuidade parcial apenas aos domingos e feriados. A estimativa é que a proposta do governo para zerar tarifas de ônibus urbanos teria um custo anual de 57 bilhões de reais se adotada no país, Marcelo. A eleição está aí, né, Kátia? Eleição ano que vem, começam a surgir propostas, né, de dar vários tipos de benefícios. Agora, os prefeitos, principalmente das grandes cidades, são muito cobrados por essa tarifa zero. A gente está vendo o próprio prefeito Álvaro Damião ser muito cobrado. Na Câmara tem um grupo, né, que quer implementar essa tarifa zero. E sempre há comparação também com cidades da região metropolitana, algumas cidades que já menores também, né, que é um gasto menor, talvez. Agora, o prefeito Damião, na última entrevista, ele falou, olha, eu gostaria muito de poder, né, dar esse benefício. Agora, alguém tem que pagar essa conta. A conta não fecha. Então, se o presidente Lula tem dinheiro para pagar essa conta, pode ser uma ótima proposta, né? Vai beneficiar os passageiros, quem usa, né, quem vai ter o acesso ao transporte de forma gratuita. É uma proposta muito boa. A questão é saber, tem dinheiro para ela ou é só uma proposta para ano eleitoral, para aparecer, para divulgar e aí depois não vai ter recurso para manter ela? Será que o CI está participando desse jogo, Eustáquio? Pois a gente fala em tarifa zero, muita gente defende, a eleição está chegando, mas a pergunta que se faz, como a Cátia falou, a conta não fecha, quem vai arcar com o transporte? Só o subsídio que a Prefeitura de Belo Horizonte dá para as empresas, se elas cumprirem um contrato, já chega a quase R$1 bilhão. Quem vai pagar essa conta? São os empresários? São os trabalhadores? Mas, por outro lado, eu sempre me perguntei, o serviço de transporte coletivo é um serviço público, assim como é o posto de saúde, é a escola, é o asfaltamento das ruas, a poda de árvore. Porque no modelo atual, você dá a tarifa zero, alguém vai pagar a conta. E ninguém quer pagar essa conta. Mas por que lá na origem, né, dos serviços públicos, por que o transporte coletivo ficou de fora? Quando você vai ao posto de saúde, você não paga. Você vai pegar remédio na farmácia popular, na farmácia de Minas, você não paga. Você pede a poda de árvores, você não paga. Por que o transporte coletivo sempre foi pago e com tarifas altas? Isso nunca entrou na minha cabeça. Gente, vamos embora. O sinal eletrônico marcando 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia desta segunda-feira, com a apresentação de Kátia Pereira e Eustáquio Ramos e a conversa de redação com a participação dos nossos colegas Júnior Moreira, William Travassos, Eduardo Costa e Marcelo da Fonseca. Uma ótima segunda-feira a todos. Vem aí o Acirantão. Ótima semana!